está aqui com o Felipe, ele é formado no IF Fluminense em matemática e ele vai nos falar sobre o corte de verba na educação. Isso aí, então, pessoal, boa tarde. Eu sou Felipe Avelino de Souza, eu sou professor de matemática, formado pelo Instituto Federal Fluminense. Atualmente eu faço graduação em administração de empresas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também sou técnico eletrônico pelo mesmo Instituto Federal Fluminense. E hoje a gente vai falar um pouco, bater um papo sobre os cortes de verbas em universidades e institutos federais brasileiros. Então, eu vou começar falando para vocês a diferença entre Instituto Federal e Universidade Federal. Primeiramente, ambos são entidades educacionais, ou seja, instituições voltadas para o ensino e que foram criadas por base em leis federais, por isso elas são classificadas como autarquias federais. O Instituto Federal, ele vai abranger diversas modalidades de ensino, que vai o ensino médio, o ensino técnico, pode também ter graduação e pós-graduação. Agora, a Universidade Federal, ela vai se especializar no ensino de nível superior, ou seja, só curso de graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. E agora eu vou fazer uma apresentação para vocês rapidinho sobre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Para vocês terem noção do tamanho dessa universidade, ela é considerada a maior universidade federal aqui do Brasil. Dentro dela possui 9 hospitais universitários, 13 museus, mais de 1.450 laboratórios, um parque tecnológico. O parque tecnológico é onde tem várias empresas nacionais, transnacionais, e nesse período, que infelizmente nós estamos passando, que é a Covid-19, estão sendo desenvolvidas 2 tipos de vacina, e além disso, lá também possui vários leitos de UTIs para auxiliar no combate do Covid, né? Auxiliar as pessoas. Então, vocês conseguem imaginar o tamanho dessa universidade? É muito grande, assim, sabe? Comparando com a nossa, a gente tem, sei lá, um prédiozinho que é só o primeiro andar com uns 10 laboratórios e nada mais que isso. Então, exatamente, é enorme. Para vocês terem noção da grandiosidade e importância dessa universidade para o Brasil e para o mundo, lá dentro existe um próprio sistema de transporte, entendeu? Então, para você ir de um prédio para o outro, você precisa pegar ônibus. Então, é enorme, muito grande mesmo. Agora, como a gente vai falar de orçamento, né, cortes de verbas, eu trouxe para vocês aqui a definição. Orçamento público é um instrumento utilizado pelo governo federal para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos. E esses tributos são impostos, taxas e assim sucessivamente. Agora, eu vou falar com vocês, vamos entrar nos institutos federais e vamos falar agora sobre os cortes, né? Aqui, você tem esse mapa aqui, para a gente ter noção da quantidade de institutos federais e universidades federais que possuem no Brasil. E, em 2021, o MEC deve cortar pelo menos 1,4 bilhões de reais de verbas de institutos federais e universidades federais. Então, para a gente ter noção, uma grande universidade, ela precisa de bastante investimento, de bastante verba, concordam? Sim, a gente passou por um corte em 2019 que quase fez o nosso IF falir também, que ele quase fechou. No meu campus também, que é o Instituto Federal Fluminense, quando eu estudava, teve cortes. Então, para manter a manutenção de universidades e institutos, é necessário um investimento bom, né? Um investimento consideravelmente alto. Então, esse corte de 1,4 bilhões de reais, com certeza vão trazer diversas consequências. Agora, para vocês terem noção, eu trouxe esse gráfico aqui, falando a respeito dos cortes que vem acontecendo ao decorrer dos anos. Em 2011, 639 milhões, em 2012, 773, e por aí sucessivamente. Nós podemos observar o quê? Que está tendo o orçamento está sendo cortado radicalmente, concordam? Sim. Para vocês verem, lá em 2012,
Olha só, 783 milhões. Em 2021, 299 milhões. Mas o que acontece é que, ao passar do tempo, as universidades vão aumentando, novos alunos vão chegando, vão se matriculando, novas formas de pesquisa, então é necessário que a gente continue investindo nas universidades e institutos federais e não cortar as verbas. Aí, agora aqui, nesse gráfico ao lado, olha só, para vocês terem noção do ano passado, 2020, para 2021, teve uma redução de quase 87 milhões de reais. Então, vocês imaginam uma universidade de um grande suporte e também as pequenos institutos federais com um corte desses, né? Nós vamos sofrer muitas consequências, infelizmente. E a UFRJ, para vocês terem noção, eu estou especificando a UFRJ, mas vocês sabem, quero que vocês entendam que esses cortes vão trazer consequências para várias universidades e institutos federais fluminenses, ok? Com certeza. Tá, eu só peguei o UFRJ, foi o que aconteceu essa semana, mas todos os institutos federais do Brasil e universidades também sofrerão essas consequências. Para vocês terem noção, com esse corte, a universidade ela não está com dinheiro suficiente para pagar contas consideradas básicas. Por exemplo, empresa de segurança, empresa de limpeza, não tem dinheiro para pagar conta de luz, conta de água. Então, a situação está ficando bastante crítica, né? Infelizmente, pelo governo atual, que só está cortando verbas, né? E agora eu vou trazer um trecho para vocês de um artigo que foi publicado pela reitora Denise Pires de Carvalho e o vice-reitor da UFRJ, que é o Carlos Frederico Leão Rocha, no qual eles fizeram um relato sobre o que está acontecendo. Vamos ler ali. A UFRJ fechará suas portas por incapacidade de pagamento de contas de segurança, limpeza, eletricidade, água. O governo optou pelos cortes e não pela preservação dessas instituições. A universidade nem sequer pode expandir a arrecadação dos recursos próprios, pois não estará garantida a autorização para o gasto. A universidade está sendo inviabilizada. E se nada for feito com o objetivo de melhorar a situação tanto das universidades federais quanto dos institutos federais fluminenses, a universidade ela vai funcionar até julho, entendeu? A situação. Então, é uma situação muito triste. Eu creio que vocês já passaram por isso no Instituto Federal. E como foi a situação? Vocês lembram? Vocês lembram o que vocês sofreram quando houve cortes? Alguém pode falar para mim? O nosso foi o seguinte, teve o corte lá, e esse corte eu acho que foi uns 3 meses antes de outubro, e estava planejado que o nosso IFE, caso não houvesse uma volta, ia fechar em outubro. Porque aí, durante esses 3 meses, o que a gente fez? Se não me engano, os bebedouros, eles foram desativados para ter uma economia na água, a gente não usava os ar-condicionados das salas, a gente não podia usar, principalmente quando tinha pouca gente. Quando tinha até muita gente, estava muito quente, a gente usava, mas não era o indicado. E o lanche, a gente tinha uma distribuidora de lanche e o colégio trocou para outra mais em conta. Foram esses os principais coisas que a gente pôde ver como aluno, assim, mas tinha reuniões semanalmente dos professores vendo o que eles podiam fazer e etc. Então, pra vocês imaginarem... Pode falar. Eles faziam reuniões com a gente para a gente saber o que estava acontecendo no campus, entendeu? Tanto que eles viviam chamando, assim, para fazer todo mundo em reunião e falar, olha, vamos ter que cortar isso, vamos ter que cortar isso. Foi bem complicado ali em 2019. Então, para vocês terem noção, então, imaginem um corte desse valor para uma universidade muito grande. Fica cada vez mais difícil, entendeu? Que quanto maior o quantitativo de alunos, mais verbas, né, as instituições e universidades federais devem receber para mantê-los, né? E como vocês viram, as consequências elas vêm não somente nessas grandes universidades, mas também dos pequenos institutos federais. Então a gente precisa de apoio, a gente precisa defender a educação, a gente precisa de investimento, não cortes, entendem? Sim, sim.
agora eu vou passar aqui para vocês falar como a situação está hoje, de uma das maiores universidades federais do Brasil. Esse orçamento de 2021, ele é o mesmo considerado igual ao de 2008. Então, olha só, de 2008 para 2021, quanto tempo se passou, quantos novos alunos se inscreveram, quantas novas pesquisas, quantas novas reformas dentro das universidades aconteceram para ter o mesmo orçamento. Então, é muito difícil. Outra coisa também, outro dado que a gente pode apontar, cerca de 38% da verba de hoje que recebi em 2012. Ou seja, muito menor que o que a instituição recebeu em 2012. Entende? Então, é um corte muito ruim, né, que vai trazer inúmeras consequências, infelizmente, para todos nós estudantes, né, e professores também, reitores, funcionários das escolas e instituições, né, porque tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da alimentação, tem várias outras funções que estão dentro de uma universidade, entende? E o corte foi de 18,4%, menos 41,1 milhões de reais. E foi anunciado agora, dia 29 de abril de 2021. Então, a situação ainda fica pior, porque o governo só vem cortando as verbas. E vocês querem falar alguma coisa sobre esses cortes? Pode se sentir à vontade. Alguma experiência que vocês querem relatar? Porque isso aqui eu fiz uma apresentação, mas é um bate-papo para a gente poder trocar conhecimento também, eu aprender com vocês, vocês aprenderem comigo, sintam-se à vontade. Eu não tenho muito para falar sobre o que aconteceu, porque eu entrei no meu colégio em 2019, aí teve essa crise que a gente falou de corte de verba, e em 2020, que foi meu segundo ano, a gente já teve que ir pro EAD, né, 2021 também. Mas o que acontece é que, tipo, não faz sentido realmente eles cortarem a verba, porque, em teoria, o híbrido era para voltar no final desse ano, no meio desse ano, enfim. E, pelo menos o meu instituto, que eu moro perto, eu já passei na frente esse tempo, tá coberto de mato, a gente não tem pessoal da limpeza, a gente não tem nada, então precisa recontratar tudo isso que a gente tá sem serviço. Como é que eles vão tirar a verba enquanto a gente precisa de mais verba para contratar as pessoas? Exatamente, porque à medida que o tempo passa, né, geralmente vem mais alunos, então mais funcionários, mais verbas, né? Sim, a gente tá comprando de novo também. Justamente ao contrário. E vocês fazem curso técnico em quê? Eu faço em eletrônica. Tô me formando em eletrônica e tem uma galera aqui também. E os demais? Eu e a Manu, e a Giovana, a gente faz ADM, administração. O nosso instituto só tem 3 cursos de ensino médio, é eletrônica, administração e desenvolvimento de sistemas. Ah, tá. Mas a gente tem alguns depois de faculdade também, a gente tem licenciatura em matemática, a gente tem mecânica industrial automotiva, eu acho que é. Automação também. Automação industrial. E agora a gente vai ter engenharia eletrônica. Que legal, muito bom. Eu vou falar um pouquinho do meu instituto. O instituto, ele é considerado o maior do Norte Fluminense, né? Porque o estado do Rio de Janeiro tem vários institutos, né? Ele tem cursos como eletrônica, eletrotécnica, cursos técnicos, edificações, tem química. Aí, para as faculdades, curso de graduação, tem o curso de matemática, né, que eu fiz, que eu considero o melhor. Tem engenharia elétrica, agora também tem engenharia mecânica, tem ciências da natureza, tem licenciatura, que é a licenciatura em física, química e biologia, tem engenharia de controle e automação. Então, para vocês verem que os institutos federais e as universidades federais têm vários cursos, entendeu? Então, é viável, né? É lógico que, ao passar do ano, esses institutos precisam de mais recursos, de mais dinheiro, né? Que a educação é um direito nosso. Como eu falei lá com vocês no início, o orçamento,
ele é fruto dos impostos que nós pagamos, das nossas taxas, né? Então, a educação é um direito nosso e é um dever do Estado. Então, deve ocorrer melhorias, né? E não cortes como está acontecendo ao decorrer do ano, né? Com certeza, e outra coisa ainda que tem pela relação da procura. Eu percebo que atualmente, pelo menos o IFE, eu quando fui entrar fazer a prova para o nosso IFE aqui, o IFE Campos Canoas, eu nem sabia um tempo atrás, foi inclusive a Manu que me apresentou e me disse o que era o IFE, eu não conhecia, sabe, não tinha essa divulgação, e atualmente eu acho que está tendo muito mais essa divulgação dos institutos e da importância, só que ao mesmo tempo, como tu tá tendo mais procura, tá tendo mais gente procurando, tem mais gente vindo. Estavam até falando ano passado de abrir mais vagas para os nossos cursos, nossa instituição, porque abre mais turmas também, né? Que é uma coisa só que a gente vê que não tá importando, parece, para o governo. Eles não estão dando a visibilidade que deveria ter, considerando toda essa procura que está tendo agora. Exatamente. E para vocês, bom que vocês, por ser de um Instituto Federal, vocês têm noção que a gente sofre, né? Nós somos estudantes. Então, um corte, por exemplo, de verba desse valor, por exemplo, pode inviabilizar a abertura de novos cursos na instituição de vocês, né? E como você falou perfeitamente, a gente não vê o governo com uma preocupação com a educação. Ele só quer ter cortes, ele não pensa que a educação é uma das formas que a gente tem de melhorar a nossa vida. Ela é muito importante em qualquer instância, vocês entendem? E tanto no Instituto Federal quanto na universidade, porque a educação ela pode mudar um país, entendeu? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, uma frase que me marcou muito na faculdade de Licenciatura em Matemática que eu fiz no Fluminense, que é do Paulo Freire, que ele diz assim: a educação não transforma o mundo, a educação ela transforma as pessoas e as pessoas que transformam o mundo. E quando eu vi essa frase me impactou muito até hoje, que tudo faz sentido, entendeu? A gente precisa de educação para viver, para melhorar e para ser melhor, cada vez melhor para nós sermos, né? E a gente precisa de valorização da educação, a gente precisa de investimento para que nossos futuros filhos, amigos, primos possam também estudar e ter, né, assim, uma vida melhor, uma expectativa de vida melhor. Antes de eu responder a pergunta de vocês, que vocês me mandaram, vocês querem fazer alguma pergunta para mim? Sinta-se à vontade, alguma dúvida? O Gustavo Palma levantou a mão, então acho que ele vai falar alguma coisa. Pode sim. Boa tarde, né? Eu sou Boa tarde. Eu não tenho muita carga, assim, para dizer, tipo, em relação a cortes, porque eu entrei recentemente no meu IFE, né? FRS Campos Canoas. Mas no pouco tempo que eu tive, eu tenho mais a experiência, assim, de quem entrou recentemente, né? E, bom, eu estudei em escola pública desde criança, né? Desde o meu primeiro ano. E desde mesmo dentro da educação fundamental, na educação básica, eu já senti muita né, decadência, pouco investimento dentro da educação, sabe? Falta de professores, um professor dando várias matérias, tipo, no 8º ano, e coisas do tipo, sabe? Então, para eu entrar no IFE foi muito difícil, sabe? Porque eu tive que revisar coisas que eu realmente não aprendi quando eu fui, por exemplo, verificar o edital do IFE, né? Eu tive até que fazer cursinho, né? E tal. Então, foi bem difícil, sabe? E meio que, pelo menos aqui na nossa região, a maioria das crianças que estudam em escola pública, quando elas chegam no 9º ano, elas meio que acabam tendo duas escolhas. Ou tu vai pro IFE, ou tu acaba tendo que ir pra uma escola estadual ou municipal, ou se tu tiver grana, tu vai para uma particular, né? Mas não é o caso de quase todo mundo. E o pessoal que acaba não indo pro IFE acaba tendo um déficit muito grande depois no futuro. Então acaba sendo meio que aquela escolha, tipo assim, ou tu vai pro IFE ou tu te ferra, sabe? Tipo, é a sensação que a gente tem no 9º ano. E é uma pressão muito grande em cima, tipo, de uma criança de, tipo, 15 anos, sabe? Que eu passei por isso. E desde que eu entrei no IFE, eu comecei a ter mais consciência política e coisas do tipo. E vendo ao longo do tempo, eu noto que as pessoas, elas parecem que não notam
o quanto não só, claro, não só o IFE está sendo prejudicado com esse corte de verbas, né? E, tipo, ao longo do tempo, a longo prazo, né, o Brasil vai ter uma decadência enorme, porque se o IFE já é a instituição de maior porte, assim, acadêmico, né, e ele já está sofrendo com esse corte de verbas, então as instituições de pouca, assim, como é que eu posso dizer a palavra? Pouco, que agregam não tanto quanto o IFE, acabam tendo uma consequência muito maior, né? E isso acaba sendo um pirâmide, sabe? E, tipo, é um bagulho que eu queria relatar que realmente, tipo, acontece muito aqui no nosso estado, sabe? Pelo menos aqui na nossa região, que é aqui na região metropolitana. E também, outra coisa que eu também queria te perguntar, talvez tu possa me responder melhor, que eu não tenho, eu tenho essa dúvida faz um tempo. Como a educação é um direito básico do cidadão, esse tipo de corte de verbas que, por exemplo, prejudica uma universidade inteira, ele não encaixa como, sei lá, crime de responsabilidade por parte do governo? Porque, tipo, tá sendo realmente um crime, sabe? Tu tá retirando do cidadão um direito dele, sabe? Do mesmo jeito que, tipo, tu cortar a saúde é um crime, sabe? Exatamente. Você falou tudo. Realmente é considerado, né, um descaso tanto com a saúde pública quanto com a educação, principalmente. E nos últimos dias a gente está acompanhando esses cortes. Só que acontece que infelizmente, esse governo, né, ele nunca se preocupou com a educação, ele não tem nenhum objetivo de querer melhorar a educação das pessoas. E chegou num ponto também que as pessoas, elas não, como eu posso dizer, já que vai para o ar, deixa eu pensar nas palavras aqui. As pessoas hoje, pela imposição de violência, de uma campanha de autoritarismo que o governo vem desempenhando, as pessoas às vezes também ficam com medo, vocês entendem? De ir para as ruas, se manifestarem, com medo da repressão do Estado. Vocês conseguem compreender? Sim. Sim. Com certeza. E além desse medo, que não é de hoje, né? O medo que as pessoas têm de lutar pelos seus direitos. Mas no decorrer dos anos, entendeu? Dos anos para cá, as coisas estão mais violentas. E além disso tudo, o que pode ainda piorar essa forma de manifestação para a gente é que nós estamos passando num problema muito delicado, né? O Covid-19. Então, as pessoas não podem se aglomerar, né? Nas ruas, né? Em virtude da sua própria saúde, com certeza. Devem, sim, manter as medidas protetivas de saúde, né? Saúde mundial. E aí o governo ainda ele se aproveita dessa fragilidade, dessa crise sanitária mundial para ainda fazer mais cortes, né? E não só na educação, né? E nós podemos perceber que o Brasil, na saúde também, a saúde nós tivemos problemas em relação à compra de vacinas, se fossem compradas vacinas anteriormente, no final do ano de 2020, nós poderíamos ter dose. Então, são sequências vamos botar assim, de marteladas, né, que a população está recebendo, e a gente está sofrendo, nós estamos sentindo bastante essas consequências, tanto eu acho que o Brasil todo, vocês no Rio Grande do Sul, a gente aqui no Rio de Janeiro, creio que o Brasil todo estamos sofrendo essas consequências, e se continuar como está, a situação pode ficar muito pior, entendeu? Por exemplo, a UFRJ já está uma universidade grande, que eu falo assim, com uma das maiores do Brasil, está correndo risco de fechar, entendeu? Então, e outras universidades também. Então, os impactos negativos que vão trazer para pesquisas, para a vida dos alunos, são muitos. Respondendo sua pergunta, deu para vocês entenderem? Com certeza. Deu. Inclusive, é até um descaso com a gente, né? Porque parece que o Brasil não quer evoluir no quesito educação, saúde, não quer trazer o melhor para os cidadãos. E aí a gente fica até se questionando se, né, se vai mudar alguma coisa daqui a alguns anos, né? Mas
a minha pergunta, eu queria saber o que vai acontecer com os alunos se, de fato, a universidade fechar mesmo, trancar as portas. Os cursos vão trancar, eles vão ter que mudar de faculdade. Ó, aproveitando já a pergunta que vocês fizeram, provavelmente, o que vai acontecer? Vão ter cortes, só aproveitando, só um gancho, que foi a pergunta que me fizeram aqui, a número 2, como ficará a situação dos estudantes diante do corte, no qual a instituição não tem verba necessária para serviços considerados básicos? Primeiramente, eu creio que não vão abrir mais vagas, né, a princípio, porque vai ter que fazer o orçamento com aquele quantitativo de alunos que tem na instituição atualmente, então não vão poder abrir novos processos seletivos, né, eu acho que vai ter uma pausa, e vão ocorrer vários cortes em pesquisas, né, bolsas. Vocês aqui fazem parte de algum projeto de pesquisa? Não, mas eu dava monitoria, não sei se encaixa, mas eu ganhava. Se encaixa. Então, todos nós que somos estudantes, vocês também, vão começar a ter esses cortes. A gente vai sofrer mais essas consequências. Por exemplo, auxílios de alimentação, auxílio de moradia, auxílio transportes, né, que as universidades elas fornecem para aqueles alunos com piores condições socioeconômicas. Além disso, corre risco também de, como acontece na UFRJ, chegar num determinado ponto que os institutos federais, pequenos ou de grande porte, não vão ter dinheiro, não vão ter verba suficiente para pagar luz, pagar água, pagar, por exemplo, a X da limpeza, pagar segurança das instituições. Então, corre o grave risco de chegar um momento que, tomara que não aconteça, de realmente fechar as portas, entendeu? Até o quê? Até que haja uma reformulação, né, mais investimento na educação, tanto pública quanto federal, né, para que tenha dinheiro suficiente para poder voltar esses serviços, entendeu? Para vocês terem noção, tem algumas universidades e institutos federais que só estão conseguindo continuar suas aulas porque as aulas são remotas, né? Ou seja, o aluno não precisa estar lá fisicamente na sala de aula, não está consumindo muita luz, não está consumindo muita água, não está se alimentando dentro da estrutura física da universidade, do Instituto Federal. Mas lá nesses institutos continuam sendo feitas pesquisas, tem laboratórios, entendeu? Tem universidades que estão oferecendo leitos de UTI. Então, se uma universidade desse grande porte fechar, as consequências são piores possíveis, entenderam? Deu para vocês entenderem mais ou menos como... Deu para entender. Entendeu? E aproveitando aqui, a pergunta que vocês mandaram. Né? Oi? É um efeito dominó. É um efeito dominó, exatamente. Alguém quer falar? Pode falar. Não, só queria aproveitar que antes tu tava falando que iriam cortar, e no nosso também, em 2019, eles falaram que quem já estava no instituto, caso ele fosse parar em outubro, ia travar até eles conseguirem verba para só os alunos que já estão continuar e terminar o ano, e depois ninguém mais entraria, no caso. Sim, olha isso. Gente, é uma situação muito delicada, uma situação muito triste, e ainda saber, o mais triste para nós que somos brasileiros, é saber que o governo tem condições de investir numa educação melhor, de investir, não fazer cortes de verbas, mas ele prioriza, né? Ele prefere cortar do que contribuir para a sua ampliação, expansão, né? Infelizmente. E vocês mandaram a pergunta número 1. Qual o orçamento líquido que as instituições iriam receber, que é o previsto, e como a situação ficou? Eu não sei exatamente o valor exatamente que a gente deveria receber. Eu vou responder essa pergunta com base no comparativo para a gente poder ter noção. Por exemplo, o orçamento federal, esse ano, ele reservava cerca de 2,5 bilhões
de dinheiro e de reais, e a gente tem aproximadamente 69 universidades federais, cerca de 1,3 milhões de alunos. Vou botar assim. Só que esse orçamento de 2021, ele é o mesmo de 2004, né? Quando tinha aproximadamente 51 universidades e só tinha 574 mil alunos, entendeu? Então, como é que a gente vai... quando eu falo a gente, universidades, institutos, né, de todo o Brasil, vai continuar com as portas abertas, oferecendo os mesmos números de quantitativo de bolsas, auxílios, etc., com uma verba lá de 2004, entendeu? Ao passar do ano. Então, o corte, ele é muito prejudicial para qualquer universidade pública e universidade e instituto federal também. E como no início lá eu apresentei para vocês, a gente pôde perceber que ao decorrer dos anos só vem diminuindo. Vocês lembram aquele gráfico que eu falei para vocês? Sim. Então, eu até destaquei que de 2020 para 2021 foram cerca de 89 milhões de reais cortados. Então, imagina a situação, como vai ficar difícil, né? Infelizmente. E agora, vocês também mandaram a terceira pergunta. Vocês perguntaram: algum movimento estudantil está sendo organizado para protestar contra os cortes e verbas e banalização do ensino público? Sim, essa resposta é sim. Vários movimentos estudantis de todo o Brasil, mas aí fica a critério de cada universidade, entendeu? Pelo que eu entendi, eu estudei para falar aqui com vocês, cada universidade ela decide, né, os seus alunos quando vão se manifestar, e a melhor forma de manifestar contra, né, essa, como vocês deixaram bem claro, a banalização do ensino público. Por exemplo, na USP, Universidade de São Paulo, vai acontecer um ato dia 19/5 de 2021. Teve também atos em São Paulo, ontem e hoje também. Então, cada estado, cada município decide a sua forma de manifestação. E hoje a gente pode perceber que as redes sociais estão cada vez mais fortes, assim, na sociedade. Então, tem bastante, como botar assim, manifestações, assim, virtuais, entendeu? Mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, eu pude acompanhar que foram às ruas, tá? Com cartazes também, com máscara, né, se protegendo. E aí, na cidade de vocês, ou no estado, vocês podem falar assim, vocês viram algum movimento estudantil? Como está a situação aí? Antes eu queria comentar ali sobre o que foi comentado sim. pelo Simon no chat. Em 2019, quando teve o corte de verbas, a gente fez um movimento, eu me lembro disso, eu participei também. A gente parou a BR-116 por alguns minutos, assim, junto com os professores de escolas municipais. Foi muito interessante, foi realmente um ato bem forte, assim, da nossa instituição. E é sobre isso mesmo, a gente vê, que nem você mesmo já falou, se está acontecendo com a UFRJ, que é uma das maiores universidades, se não a maior universidade do nosso país, o que vai acontecer com a gente, que ainda, sabe, ainda temos menos visibilidade, e já está acontecendo com uma das maiores, sabe? Então, a gente tem que se propor de alguma forma, tem que se impor de alguma forma, porque vai chegar a todos, uma hora ou outra. Exatamente. Como a gente conversou, vocês trouxeram para mim também que vocês já sofreram essas consequências, né? Tiveram provavelmente corte de algumas bolsas, alguns cursos não puderam ser abertos. Então, são inúmeras consequências negativas que esses cortes sucessivos que o governo está fazendo na educação para o Brasil, vamos dizer assim. Entendeu? Alguém de vocês querem conversar mais? Pode me mandar qualquer pergunta, a gente está aqui para aprender. O que vocês acham? Mandem para a gente. Não, Palma levantou a mão. Queria poder relatar ali o que tu perguntou sobre se já tinha visto algum órgão estudantil se manifestando, né? Como eu sigo bastante alguns movimentos estudantis nas redes sociais, eu acabei vendo, né? Mas presencialmente, eu moro ao lado do IFSU Campus Sapucaia, né? E daí alguns estudantes, né, eles se manifestaram pondo alguns cartazes e tal, né, na grade da instituição lá,
sobre o corte de verbas e tal, que é um jeito até que eu julgo criativo, né? Porque a gente não consegue muito se aglomerar nessa pandemia, Sim, né? sim. Mas é um jeito de trazer informação para a própria comunidade que mora perto da escola, que vê o IF como um ponto, às vezes, turístico, não quero dizer turístico, mas um ponto que tu sempre passa ali, tu sabe, não, aqui é o IF, né? E acaba tendo conhecimento da, dos acontecimentos dentro da instituição, né? Mas esses foram alguns só, né, que eu acabei reparando. Eu também, a minha Dinda, ela também pertence ao movimento estudantil, então eu também conheço aquela hashtag que é vacina pão, alguma coisa assim, não vou lembrar, mas também Sim. é uma que eu acabei vendo por aí. Então, pode falar, pode falar. Ia comentar também do tuitaço que teve ano passado também pelos cortes de verba, né? Que é tira a mão do meu IF, e agora também das universidades. É um jeito de expor também, né? O pessoal às vezes entra no Twitter, não sabe muito bem o que está acontecendo, vai pelas hashtags e conhece um pouco e sabe um pouco. Porque eu acho muito importante falar sobre isso, e que bom que a gente está gravando isso, porque Exatamente. se tu for entrar no YouTube, tu não encontra vídeos sobre isso. Eu entrei, tipo assim, tinha 2, 3. E é tão importante, porque como tu falou sobre as pesquisas, né, a extensão que a gente tem no campus, e isso porque o IF, ele te dá o ensino médio com o técnico, só que ele te abre tantas portas, de tantas oportunidades. A gente tem as coisas de cultura, então, tipo assim, em alguma parte tu vai se encontrar ali, sabe? E é de extrema importância os institutos, as universidades, etc., que eu acho muito importante a gente estar principalmente gravando essa conversa para mostrar para as pessoas que os cortes são. Não tem nem palavra assim para o quão prejudicial vai ser para a educação do país isso. Tem pessoas que às vezes não têm um pouco de noção, sabe? É corte de verba, mas tá, é só, sei lá, R$1.000, não sei, sabe? As pessoas não têm muita noção, não têm muito conhecimento do que esses cortes geram no país. Muito boa colocação. Eu estou bem feliz mesmo com esse debate, né? Com esse bate-papo. Eu fiz um slide aqui para ficar formal, para a gente também poder ter, né, noção dos conceitos importantes a gente saber. E muito mais feliz também pelo retorno de vocês, entendeu? Pode mandar mais perguntas aí, vamos conversar. O tempo. Eu acho até que vale a pena ressaltar que também tem muitos alunos do próprio IF, né, que não sabem quão prejudicial isso é para eles, porque eles pensam que esse tipo de movimento, esse tipo de engajamento, por ser algo, entre aspas, político, é algo meio até demonizado, assim, dentro da sociedade, né? As pessoas pensam, nossa, movimento político, não vou me envolver, não sei, sabe? E justo pelo medo, assim, que as pessoas tem em relação, às vezes, ao Estado de se opor a ele e, de alguma forma, lutar contra essas coisas, sabe? E é uma coisa que eu noto, às vezes, até em amigos meus que da própria escola, sabe? Falam, ah, mano, tu viu isso aí? Ele, ah, mano, nem vi, nem dei bola, sei lá, sabe? Tipo, as pessoas, próprios estudantes do IF acabam não tendo essa noção. Isso eu acho muito perigoso, sabe? É muito perigoso isso, muito boa colocação de todos vocês, porque quando a gente não conhece, né, as consequências, ou a gente não busca estudar, né, vamos dizer assim, a gente meio que se acostuma, entende? Ah, aconteceu isso, tudo bem, mas não tá tudo bem, entendeu? Esse bate-papo que a gente teve aqui é muito importante para mim, para vocês, para todos nós, para a educação do nosso país, que a gente possa conversar com as pessoas, alertar, informar, que a gente possa lutar pelos nossos direitos, né? Que é um direito nosso, uma educação de qualidade, né? Uma educação principalmente pública de qualidade. Vocês também, creio que vocês também são familiarizados com as redes sociais, né? Nossa geração, postar no Instagram, compartilhar notícias, mandar no grupo de WhatsApp, para que a gente faça com que essas pessoas passem a se interessar e principalmente que elas passem a perceber sobre a importância que a gente tem, né, da educação. Isso é muito importante. Inclusive, vocês aí,
como está acontecendo a aula de vocês hoje, assim? Tá remota, tá como a situação? Agora a gente está de férias. Porque a gente ficou de março até setembro do ano passado sem nada. E daí o EAD começou em setembro e acabou agora em abril. E a gente tem esse um mês de férias. Então, na verdade, agora em junho que vai começar o nosso ano letivo de 2021, entendeu? Ficou bem bagunçado o nosso calendário. Sim, entendi. E para a gente utilizar, né, nós sabemos, como reforçando aqui para finalizar, a força das redes sociais, a gente temos que nos engajar, compartilhar a informação, buscar a fonte, entendeu? A gente também não pode acreditar em tudo que a gente vê nas redes sociais, né? Nem nos telejornais. Então, buscar fontes, verificar a veracidade daquela informação antes de sair compartilhando. E vocês, se quiserem também, meu Instagram profissional é o @vaimatemática, se vocês puderem seguir. Para vocês terem noção, eu gosto tanto de tecnologias, né, de redes sociais no ensino, né, como ferramenta de apoio ao ensino, que meu TCC ele foi o uso do Instagram como recurso auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da aritmética. Né? E foi um trabalho muito bom, eu fiquei muito feliz, porque a gente sempre vai ficar feliz fazendo o que a gente gosta, entendeu? Então, a gente unir essa potencialidade que é as redes sociais, né, atualmente, as tecnologias digitais, como uma ferramenta de apoio ao ensino é muito bom e eu também gosto muito. Então, foi um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito assim. E vocês podem deixar, agora eu vou deixar livre, né? A gente está chegando ao final também para não ficar muito extenso, entendeu? O vídeo, para a gente, quando postar, não ficar muito pesado. Mas se vocês quiserem fazer alguma consideração, alguma pergunta, tem aí o meu contato, o e-mail felipeavelino10@gmail.com. E isso aí. Tudo bem se a gente postar com o vídeo com o seu contato ali? Ou prefere que bote? Não, pode postar. Tá. Mas se vocês quiserem meu telefone, vocês podem pedir, entendeu? No WhatsApp, no grupo. Eu vou passar para vocês. Porque eu não botei aqui, porque quando a gente posta um vídeo assim nas redes sociais, a gente não sabe o alcance, entendeu? Então eu deixei só o e-mail, mas se vocês quiserem meu telefone, vocês podem entrar em contato comigo, entendeu? Eu vou passar aqui e deixar com o presidente do Grêmio, entendeu? Com certeza. Uma última consideração, então, Sim. te agradecendo já, muito obrigada mesmo por esse bate-papo, foi muito importante, muito informativo, muito obrigada por tomar teu tempo para pesquisar e para estar aqui com a gente. E é realmente essa questão da comunicação, tu tá aí no Rio, a gente tá aqui e a gente consegue ter essa comunicação contigo, e é muito importante essa união mesmo, nesse momento, porque todo mundo tá no mesmo lugar, a gente vai acabar acontecendo as mesmas coisas com todos aqui, estudantes de universidades e instituições federais. Então, eu acho muito importante a gente ter essa comunicação mesmo, a gente ter essa parceria. Então, te agradecendo mesmo, muito obrigada por ter feito essa participação. Vai ser muito importante para os nossos estudantes ficarem informados. Eu também, gente. Eu vou agradecer de novo. Muito obrigado também por vocês terem tirado um tempinho do tempo de vocês para participar desse encontro. Estou muito feliz, principalmente pela troca que a gente teve hoje. Agradecer mais uma vez o convite do Grêmio Estudantil do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Canoas, pela oportunidade. E também, se vocês precisarem de qualquer coisa, de outros debates, ou que eu faça um vídeo, a gente pode manter contato sempre. Sou professor de matemática também, então, se vocês tiverem algum projeto, alguma dúvida voltada à matemática, vocês podem me procurar ou seguir o Instagram aí, Vai Matemática. Vocês vão estar em contato comigo. Então, estou aqui para o que eu puder ajudar vocês. E muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que a gente vai te procurar de novo. Pode procurar, de verdade, de verdade. A gente vê um tempinho, a gente encaixa. E é isso. E eu vou finalizar, se vocês me autorizam, com uma frase que eu vou repetir aqui. A educação, ela não transforma o mundo. Ela transforma as pessoas e as pessoas que transformam o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação também, Felipe. A gente que agradece. Obrigada.
Obrigada a todos também que participaram dessa reunião, os colegas do Instituto Federal. A participação de vocês é muito importante para a gente também. Deixar muito claro que a gente está aqui para aprender, entendeu? Eu, como professor, a gente não só ensina, a gente também aprende muito com vocês, entendeu? Porque geralmente o professor é colocado muito na posição de que só vai ensinar, que detém todo o conhecimento. Não, a gente tem uma relação horizontal, entendeu? O professor e o aluno estão no mesmo patamar, entendeu? E é isso, brigadão mesmo, pessoal. Espero ter ajudado vocês.